Bom dia, bem-vindos ao Café com a Sil, nesta quarta-feira que já é outono aqui no Rio Grande do Sul. A melhor estação que existe é o outono. E quem quer conhecer, eu digo todos os anos, quem quer conhecer o Rio Grande do Sul, conheça no outono. É lindo demais, é fresquinho, é agradável. Como eu quero que seja o café com hoje. Hoje o café não é sobre patologia, hoje o café é sobre incertezas na nossa vida diária como profissionais da área da saúde. E eu vou começar dizendo que uma das maiores belezas de ter o Referência na Prática, o meu grupo de fisioterapeutas, é receber mensagens como eu recebi de uma das participantes, da angústia dela sobre os resultados que ela tinha no dia a dia. E que quanto mais ela estudava, quanto mais ela se inquietava, quanto mais ela se dedicava e ela revisa e ela se deixa se envolver pelas patologias dos pacientes em tudo, parece que os resultados não chegam. Parece que os resultados não são os esperados. E a inquietação dela veio de um texto que eu mandei do Adam, que é um fisioterapeuta inglês que nos deixa perturbado porque ele bate nas nossas certezas, ele bate com força, nos deixa com raiva, porque todas as técnicas que nós temos certeza que funciona, o Adam vai lá e questiona. E eu mandei esse texto para o grupo e ela disse que já tinha lido algumas vezes e estava com essa sensação, que é muito ruim, mas é uma sensação comum e verdadeira, da nossa incerteza. E a pergunta é: o que faz o meu paciente melhorar? Ou eu fiz tudo certo e o meu paciente não está melhorando? Essa é a pergunta que a gente tenta responder no Referência na Prática. Essa é a pergunta, essas duas perguntas é o que a gente quer responder, tanto no Referência na Prática, quanto no nosso dia a dia da clínica. E eu inicio o curso, a primeira aula do curso, são os 5 confundidores da ciência. Nós precisamos saber sobre os confundidores da ciência. E é o que nós vamos conversar hoje aqui. O que realmente melhora, o que eu preciso fazer. Bom dia, minha filha. Para que eu possa ter certeza do que está acontecendo. Mas me permitam ler primeiro um pouquinho a carta, o boletim informativo que o Adam colocou. Parece que muitos de vocês compartilham das mesmas preocupações que eu. Outro problema comum em todos nós que trabalhamos na área da saúde musculoesquelética enfrentamos é a dificuldade em lidar com a incerteza. Não porque a incerteza seja rara, muito pelo contrário. A incerteza está presente em todos os lugares na área da saúde. Ela se manifesta em nossas avaliações, nos nossos diagnósticos, nos nossos exames de imagem,
nossas estimativas de prognósticos e no hábito humano de desejar que cada dor no corpo venha acompanhada de uma explicação simples e um culpado claro. Eu adoraria dizer, até às vezes eu brinco, que quando eu iniciei a fisioterapia era muito mais fácil do que é agora. Quando a gente dizia assim, paciente está com bursite, paciente está com tendinite. Hoje a gente não diz isso. Hoje isso faz partezinha do diagnóstico. O que eu tenho é uma fratura de estresse. Tem a fratura de estresse. A dor é proveniente da fratura de estresse. A dor é proveniente dessa bursite que tu apresenta. Então, cada dor no corpo vem acompanhada de uma explicação simples e um culpado claro, e que a gente sabe que não é. E ele segue. Os pacientes frequentemente querem saber exatamente o que está causando sua dor. E nós não soubemos responder. Bom dia, Maria Carmen. Eu não sei responder se é da coluna, se ele é proveniente do quadril, se ele é proveniente de um esforço, se ele é proveniente de um mal dormir, se ele é proveniente da maneira como tu senta. Eu não tenho. E para sermos honestos, muitas vezes nós também queremos saber isso. Bom dia, Maria Carmen. Queremos poder dizer com confiança, é este tendão que te causa dor, é aquele músculo, é este tecido específico o problema. É uma sensação mais reconfortante saber o caminho. Mais profissional, mais competente, dá a impressão que cumprimos o nosso papel. Agora vem o nosso problema. Mas a verdade incômoda é que em muitos casos não conseguimos diagnosticar com certeza ou confiabilidade o tecido ou a estrutura exata que está causando a dor de alguém. E isso, gente, não é incompetência nem falta de empenho, é a pura realidade. O mito da certeza diagnóstica não existe. Durma com barulho desses. Não é incompetência nem falta de empenho. É um mito a certeza diagnóstica. Na prática musculoesquelética, a dor raramente é tão clara e precisa quanto gostaríamos. O problema todo está na cronicidade. Se eu estou jogando, eu caio, levo a minha palma da mão estendida e eu tenho dor, eu sei a hora, eu sei o jeito, o modo e eu sei o que está causando dor. É um evento. É um evento. Caiu, bateu, doeu. Fora eventos traumáticos, abre-se um leque de possibilidades. Quando o paciente chega com dor no ombro, trata-se do tendão supraespinhal,
que está irritado ou rompido da cabeça longa do bíceps ou também da bursa? Não sou eu que estou escrevendo, é ele. Em caso de dor nas costas, será que a causa é uma articulação facetária, um disco, um músculo ou até mesmo a maldita fáscia desidratada, que parece ser o diagnóstico específico mais comum atualmente? Ou seja, descobrimos a fáscia, né? Temos uns anos para cá um grupo de pesquisadores que estão nos ajudando muito. Descobrimos a fáscia. E a partir de então, toda a nossa vontade é que... Bom dia, Ana! Saudades! Volta para o Referência na Prática, Ana. E toda a nossa visão é a tal da fáscia que está ou desidratada, ou sobrecarregada, ou pouco móvel. E eu me lembro muito bem quando houve a descoberta da plica no joelho. E lá nos anos 90, tudo era plica. E tudo era cirúrgico para poder tirar a plica. Nós somos profissionais do nosso tempo. Quando se encontra uma explicação, parece que tudo aquilo que nós tínhamos dúvida se encaixa naquela explicação. Quem nunca, por exemplo, fez um curso bárbaro e quando terminou o curso, todos os pacientes se encaixavam naquilo que foi dito no curso? Não é nada errado. É normal, é a nossa mente tentando procurar respostas. O mesmo acontece, segue o Adam, com dores no pescoço, nos joelhos, no quadris, no cotovelo e na maioria das outras regiões onde passamos nossos dias examinando e apalpando e nomeando. Os sintomas clínicos, sinais e exames frequentemente se sobrepõem. E nós fizemos uma confusão bárbara. Os padrões de dor são complexos. Os achados de imagem são frequentemente inespecíficos. Ontem até estava conversando com um médico que eu trato, que ele trabalha com dor, e eu dizendo, às vezes eu tenho vontade que o paciente da dor crônica faça uma ressonância magnética e apareça algo estrutural grave para justificar aquela dor insana que ele tem e que não tem nada comprovando a dor. Seria melhor, seria mais fácil, seria mais tranquilo para nós, para os pacientes, para todo mundo. Mas não funciona assim. Não funciona. A dor, ela é angustiante. Por ser dor e por não ter todas as respostas que nós queríamos. E ele segue, eu vou deixar esse texto para vocês pegarem no link. É um texto que vale muito a pena. Eu particularmente gosto bastante deste fisioterapeuta inglês, porque ele faz a gente estar sempre refletindo, que é o meu objetivo. É o meu objetivo no Referência na Prática. Não nos deixar na zona de conforto, nos tirar da zona de conforto, fazer a gente refletir, avaliar melhor, porque agora vem então o que eu quero mesmo dizer. Tem solução para toda a nossa incerteza. E aí nós vamos entrar então nos 5 confundidores. E quem for paciente que está escutando, prestem bem atenção nisso.
Existem 5 confundidores da melhora clínica, tá? E esses confundidores, eles são muito importantes. E eu acrescento mais um. Eu sempre acrescento um 6º confundidor. O primeiro confundidor é o efeito placebo. Quando a melhora ocorre só porque a pessoa, ela acredita que o tratamento funciona, mesmo que ele seja inerte. Este é o efeito placebo. Quando a pessoa, ela melhora, porque a melhora só ocorre que aquela pessoa acredita que aquilo ali tem um efeito. Eu sempre trago os exemplos dos meus pacientes, por isso que não dá pra gente se afastar dos pacientes, né? Um paciente com uma dor crônica não é a dor que eu trato. Segundo ele, é intratável, porque ele já fez tudo para uma dor glútea que ele tem. Mas eu sempre volto a conversar com ele sobre essa dor. E ontem ele disse assim: Bácio, eu tô a fim de fazer uma cirurgia espírita para essa dor. Já vi várias pessoas que deu certo, enfim. O problema é que eu não sou espírita e que eu não acredito. Aí eu falei para ele: nem vai. Não adianta. Não adianta. Não vai. Porque aqui, neste tratamento, é a frase clássica da missa católica: eis os mistérios da fé. Para te fazer um tratamento como esse, tu tem que estar embebido na fé. E para muitos dá certo. A gente não pode negar. Para muitas pessoas dá certo. Ah, Sil, tu tá duvidando. Eis os mistérios da fé. Mas a pessoa tem que entrar com uma fé maior do que a incerteza dela. Senão não vai adiantar. Senão não vai adiantar. Então o efeito placebo, ele tem um efeito sobre a dor. Claro que tem. Qualquer substância inerte que não apresente interação com o organismo, ultrassom desligado, na nossa área, ultrassom desligado, TNS com uma intensidade bem baixinha, é um efeito placebo. Um aparelho que não está bem calibrado, né? É um efeito inerente a qualquer tratamento. O fato do paciente acreditar que está sendo cuidado já lhe garante o efeito placebo. A gente às vezes não faz o seguinte: marca a hora e aí o paciente chega na tua frente e diz assim: desde que eu marquei a hora, parece que a minha dor melhorou, eu não tenho mais a mesma dor. Vocês já não escutaram isso muitas vezes? O fato do paciente, isso acontece muito em terapia, em psicoterapia. Na primeira sessão tu já vê melhora. E é óbvio que naquela primeira sessão não houve uma interação terapêutica. Mas o fato de tu já estar, alguém olha por mim, já tem alívio dos sintomas. E eu não vou desprezar, prestem bem atenção. Esta melhora, ela não é desprezível. Esta melhora, ela é contabilizada. Ninguém está rindo do efeito placebo.
Aqui nós estamos mostrando que existe um efeito placebo, independente da tua intervenção. O segundo confundidor, e que esse aqui, ó, tem que ter ciência para entender. Regressão para a média. Quando condições extremas, como dor muito alta, tendem a melhorar naturalmente com o tempo, independente do tratamento. Regressão à média. Ou seja, os estoicos já sabiam disso, né? Nenhuma dor, ou a dor te mata, ou a dor ela é de uma intensidade que tu convive. A dor vai regredir à média. De novo, tava jogando, caiu, se lesionou. A dor vai a 10. Pós-cirúrgico, a dor vai a 10. A dor vai a 9. A dor vai a 8. Ela vai indo para uma regressão à média. Não fica lá em cima. Em casos extremos, pode. Vai durar mais. Vai durar mais. Então, a regressão à média, gente, ela é um confundidor. Aquela melhora da primeira sessão. Sair daqui ótima. Sair da tua clínica outra pessoa. Que bom, eu fico feliz, era isso que eu queria, mas eu, como fisioterapeuta, como pessoa que estuda, como pessoa que está baseada na ciência, eu tenho que saber que o que aconteceu foi que houve uma regressão à média. A minha intervenção não piorou o paciente. O que ele tinha era possível eu regredir, mas eu não curei ninguém. Vocês entendem isso? Vocês entendem o quanto é preciso nós sabermos, estudarmos, para nós não se lambuzar nos resultados? Esta é a inquietação. Eu brinco, e a frase que eu mais uso na clínica, no referência na prática, é nem tão feliz e nem tão triste nos resultados dos nossos pacientes. Nem tão feliz porque não terminou e não tão triste porque também não terminou. É uma gangorra. Até nós chegar num patamar satisfatório. Tá? Regressão à média. Terceiro confundidor. Prognóstico natural da doença. Algumas condições melhoram sozinhas, sem intervenção. Isso pode ser confundido com o efeito de uma terapia. Atenção! Como é que eu vou saber disso? Conhecendo a patologia. Estudando. Fazendo com que o teu conhecimento seja tão amplo que tu saiba. Calma, paciente. Calma. Existe o prognóstico natural da doença, capsulite adesiva, ombro congelado. Não é o exemplo clássico? Eu preciso estar consciente, bem consciente,
de que a capsulite adesiva vai ter todas as suas fases. É o curso natural da doença. O que cabe a mim? Esta é a grandeza do fisioterapeuta. Essa é a grandeza da área da saúde. O que cabe a mim neste prognóstico natural da doença? Por isso que tá certo o comitê de ética não deixar nós colocarmos, divulgar o antes e depois. Existe um lobby todo para deixar, principalmente na estética, deixar mostrar o antes e o depois e tudo. O antes e depois, ele não é produto da competência única do profissional. É uma dupla. Entendeu? Ou é uma equipe entre o paciente e a sua patologia e o profissional e o seu conhecimento e as suas habilidades. Não adianta nada eu ter altas habilidades, altos conhecimentos, se o paciente e a sua patologia não combinarem comigo. E vai ter. E vai ter. Quarto, e que aqui eu acho que é também uma dificuldade, viés de memória. Quando pessoas recordam eventos de forma distorcida, afetando a coleta de dados em estudos, como lembrar melhorias maiores do que realmente ocorreram, e acrescento, pioras maiores. Isso acontece tanto no paciente quanto no terapeuta, aonde a gente tem determinado tratamento, eu tenho excelente memória, que tem ótimos resultados, e eu acabo superestimando ele, e ele vai ser o meu protagonista nos meus tratamentos, tá? Mas também entra aqui o medo do paciente, a evitação. O paciente já fez isso anteriormente, não foi bom. Ah, eu tenho muito disso. Difícil mudar o mindset nesse caso. Então, o paciente, por exemplo, estava fazendo TNS e teve uma experiência muito ruim. Ele não vai deixar tu usar TNS. Mas eu preciso, eu quero, eu vou. Gente, é muito difícil a gente mudar esta memória ruim, tá? Tem que ir com muita calma, com muita sabedoria. E às vezes não tem como. Se eu vejo que o paciente tem uma evitação muito severa, por motivos A e B, eu troco totalmente a forma de abordar para não criar mais memórias ruins, né? Ou esse efeito também vem por memórias boas. Quando eu tratei este meu dedo, eu fiz isto e foi muito bom. Agora eu tô com uma lesão neste dedo, eu quero o mesmo tratamento, porque esse foi muito bom. E são patologias completamente diferentes. Um era tendão, agora este é artrose. Mas o paciente tem aquela sensação de que foi muito bom o tratamento. E ele
só vai melhorar se aquilo acontecer, tá? E o quinto, depois eu vou pro meu sexto que eu inventei. O quinto confundidor é o efeito Haltron. Eu nunca sei dizer essa palavra, tá? É Haltron. É o efeito que o paciente melhora ou a pessoa fica melhor ou mais atenta quando ela é observada. E isso muda o resultado, influencia nos resultados. É aquele paciente que quer ser bonzinho, ou seja, aquele paciente que xinga a secretária, mas quando olha para ti, é um doce. Ou aquele paciente que gosta demais de ti e ele sempre quer te agradar e dizer: eu tô bem, eu tô bem. Porque nós fizemos uma relação de amizade, de carinho, de confiança, e ele não quer me ver triste. É uma coisa linda que acontece nessa relação. Só que tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu, inclusive, agradeço muito o paciente que tem essa preocupação. Mas eu, como fisioterapeuta dele, eu preciso saber deste efeito e fazer perguntas melhores para que a gente chegue a uma conclusão. Ah, não, eu tô melhorando. Ah, eu tô melhorando. Que bom. Como é que tu dormiu hoje? Não, não consegui dormir ainda. Ah, tô me acordando ainda 2, 3 vezes por noite. Ah, e já conseguiu lavar a louça? Que tu não tava conseguindo segurar o prato? Ainda não. Essa semana foi terrível. Que bom que ele tá bem. Que bom que ele acha que ele tá melhorando. Mas eu preciso fazer a análise correta. Eu preciso saber realmente o que está acontecendo com ele. E o sexto, que entra lá nas crenças, que é o meu confundidor, é aquele assim, a fé que o paciente tem em um tratamento que ele inventou. Não é bem o placebo. É aquele assim, pomada canela de velho. Pomada canela de velho. Olha aqui, doutora. Eu passo todas as noites pomada canela de velho. E eu tenho tido um resultado extremamente satisfatório. E tu fazendo toda a fisioterapia. Eu vou me ofender? Eu vou dizer para ele, não passa canela de velho? Mas olha, passa canela de velho. Não vai fazer mal. Se fizesse mal, obviamente tu diria, não faça. Passa canela de velho. Passa qualquer pomada, as pomadas realmente aliviam a dor. Elas não curam. Atenção, as pomadas não curam. Não tem potencial para regenerar tendão. Não tem potencial para curar artrose. Mas elas são um belo analgésico. Se é algo que não pare de fazer o que tu tá pedindo, ou seja, só tá passando a pomada, mas esqueceu de fazer os teus exercícios,
esqueceu de fazer as mudanças de hábito, esqueceu de fazer a prescrição que o médico e o fisioterapeuta pediram, tá errado. Agora, tá fazendo tudo. E só porque a pessoa tá dando créditos a algo que ela gosta, eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Mas se quer dizer que tu não tira nada que a pessoa... Não é verdade. Coisas que eu sei que não estarão indo contra a saúde dela. E os meus pacientes sabem que eu sou muito enfática naquilo que não tem comprovação e que fazem o uso deliberado pela moda, pelo marketing. E prestem atenção sempre. Tudo que faz bem para tudo é marketing. Não é bom. Não é confiável. Tudo que faz bem para tudo não é confiável. Vide, e desculpa quem vai ser contra, ozonioterapia. É o que nós temos. Ozônio é um deles. E aí abre-se um leque, né? Abre-se um leque. E até se vocês querem saber mais sobre essa particularidade da live de hoje, assistam o podcast do Rodrigo Oliveira e do Léo Costa e a Lucila Costa, que uma parte do podcast é sobre uso de terapias que não funcionam no tendão e que são amplamente divulgados como marketing. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lise. O Fabrício tá aí, que também é parceiro nessa divulgação da ciência rasa, né? Contra a ciência rasa. E coisas de marketing. E uma das coisas que ele fala muito é, então, dos injetáveis em tendão, o quanto piora. Aí nós temos que estar atento. Aí acabou de ser confundidor e acabou de ser crença. E aí tu tem, como profissional, tu tem que pontuar o paciente. Esses 5 confundidores não tem o que fazer? Ah, tem bastante coisa para fazer. Primeiro, se debruçar nos livros e entender o que está acontecendo. Em relação ao placebo, o placebo melhora. Nós sabemos disso. Há uma melhora relativa com o efeito placebo. E aí é que está o segredo. A tua intervenção, ela tem que ser superior ao efeito placebo. Para eu saber que a minha intervenção foi positiva, ela tem que ser superior ao efeito placebo. Na fisioterapia, o efeito placebo pode vir apenas da colocação dos eletrodos. Apenas passar o ultrassom e não ligou, se esqueceu de ligar, enfim. Um aparelho que não está calibrado. Ou seja, a tua intervenção, ela precisa ser superior que o efeito placebo. Segundo, quando a gente vai lá na regressão à média, eu preciso entender de prognóstico da doença que eu estou tratando. E é difícil nós sabermos prognóstico? Não, está descrito. O difícil é nós sabermos o que a gente está tratando. Porque nós precisamos saber avaliar.
A gente precisa saber avaliar. Às vezes não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, mas eu preciso ter um norte. Eu sabendo o que eu estou tratando, eu tenho um prognóstico. Doa quem doer, uma tendinopatia vai ser em torno de 4 meses. E nesses 4 meses quer dizer que eu tô passando pelo inferno. Não. Eu vou melhorando. Idas e vindas eu vou melhorando. A cada melhora eu vou acrescentando mais atividade. E às vezes abaixo dos 4 meses, tu já tá de volta ao teu esporte. Não naquela carga, não naquela demanda pré-lesão, mas tu já está voltando. Então, eu preciso entender de prognóstico para entender esta regressão à média. Terceiro, prognóstico natural das doenças. Como é que eu enfrento? Sintomas crônicos oscilam e eles podem melhorar espontaneamente. Nós não podemos ser o rei. Nós não podemos nos achar assim, o fisioterapeuta. Por favor. Por favor. A nossa profissão, ela exige humildade constante. Nós não podemos jamais se achar o kid, porque o próximo paciente vai entrar e vai te dar um tapa na cara com a patologia dele. Então, assim, nunca pensa que tu é a pessoa que não precisa mais nada. Excesso de confiança é o que mais estraga o tratamento. Escuta terapêutica, respeito da dor do paciente, intervenções daquele dia, né? Intervenções daquele dia. Ontem um paciente chegou pós-treino, eu digo, meu Deus, mas que cara! Tomara que ele entre aí até. O que houve? Aconteceu alguma coisa no treino? Não. Eu terminei de trabalhar às 2 horas da manhã e voltei a trabalhar às 5 horas da manhã até agora. Ele tava assim, em frangalhos. Como é que foi o treino? Tive uma dor no ombro, mas tudo bem, uma dor no ombro e tal. O que eu fiz para aquele paciente? A melhor sessão de fisioterapia que ele podia receber naquele momento. Deita, escureci a sala, fiz uma de uma massagem relaxante nas costas dele, cuidei do ombro, mas a minha ênfase era relaxar a musculatura. Aparelhos, todos, pacientes antigos é o novo a cada sessão. Ai, Lise, ótimo. É novo a cada sessão. Cada vez que o paciente entra, ele traz a novidade do dia. As intervenções, elas têm que ser pensadas na hora. Porque o paciente traz a novidade. Tu tem todo um planejamento e a intervenção, ela é feita dentro daquele planejamento, do tempo cirúrgico, do tempo biológico, mas escutando o paciente. Você não sabe se todos os pacientes estão melhorando com as suas intervenções. Você só se recorda dos casos legais ou ruins e esquece todos os outros. Então, esse viés de memória
e eu vou mandar esse post do Felipe Reis também. Esse viés de memória tanto vale para o paciente quanto para nós. Paciente com cervicalgia chega a me dar um arrepio. Eu não tenho boa memória de cervicalgia. Me deixa tensa a cervicalgia. Mais complicada para mim. Não é a minha fonte de estudo. Eu tenho maus resultados. Eu já escutei coisas mais graves. Ao contrário da tendinopatia lateral do cotovelo, que pode ser a pior do planeta, eu tenho uma tranquilidade enorme por ter boas lembranças, por ser minha fonte de estudo, por eu me debruçar mais sobre ela, por já ter visto muitas formas de dor do cotovelo lateral, de já ter visto formas maiores, mais graves, mais leves, ou seja, a experiência conta muito. E o quinto, que é importante para nós, né? Que é este efeito do paciente bonzinho. Não confia cegamente em tudo que o seu paciente diz. Às vezes ele só não quer te chatear. Faça perguntas poderosas que tu possa tirar dele sem constranger o paciente, sem constranger essa delicadeza dele em querer te agradar. Faça perguntas que te ajude no dia de hoje a tratar ele. Ele merece. Tu não tá ali naquela clínica para ser adulada. Tu foi contratada para fazer o contrário. É dar ao paciente a capacidade dele viver melhor com a patologia que ele tem, adaptado. Então, é gostoso, é muito gostoso, é por isso que a gente ama tanto conviver com os pacientes. Receber aquele carinho, aquele elogio, aquela tranquilidade que ele vem e fica no teu ambiente, mas a tua escuta terapêutica ela não pode ser diminuída pelo elogio do paciente. Pelo elogio do paciente. Se fosse fácil, nós não precisaríamos nos debruçar tanto nos estudos, nos livros. Se fosse fácil, nós não se inquietávamos. E se alguém acha que é fácil, é porque ainda não está inquieto. Ainda não está vendo a área da saúde como ela tem que ser, né? É um arsenal de perguntas com respostas sempre inconclusivas. É um por que acontece isso na minha mão? Por que aquele paciente que eu tô fazendo tudo certo não tá melhorando? O que mais que eu preciso fazer? E às vezes, gente, o que às vezes a gente precisa fazer é mandar uma mensagem pro paciente e perguntar para ele. E aí, como é que tu tá? Tu tem feito todos os exercícios que eu te pedi? Tu tem conseguido fazer as nossas combinações? Às vezes é só lembrar o paciente da parte dele. Eu quero agradecer demais a minha parceirona do Referência na Prática que me mandou essa mensagem. Segundo ela, era um desabafo. No fim, foi algo que me deixou bastante pensativa, né? A inquietação dela é uma inquietação minha. E eu falei para ela que às vezes eu me sinto uma
massoterapeuta com bastante conhecimento, com maior capacidade de fazer além da massagem, mas às vezes o paciente só quer aquilo, né? E às vezes, por mais que eu não queira, eu tenho que ceder a isso, porque no momento é só o que o paciente está conseguindo. Isso nos frustra, mas às vezes é isso, é uma combinação, E não é nada, absolutamente nada contra a massagem, que eu amo, recomendo, e digo porque não é luxo, mas eu, como fisioterapeuta, escolhi ter mais ferramentas. E essa escolha de ter mais ferramentas, eu posso oferecer mais além disso, né? Por isso que a gente fica meio frustrado. Vou colocar nos stories a carta do Adam e vou colocar também aqui para vocês um link que vocês possam ler essa beleza toda, e vou colocar também o post do Felipe Reis, que tá super bem descrito, dos 5 confundidores, e que eu li para vocês aqui também, tá bom? Até quarta-feira que vem, espero que todos tenham tido uma excelente Páscoa. Eu tive a minha Páscoa nesta paisagem aqui atrás é o retrato do cordeiro, que é a fazenda que nós temos, essa estradinha, lá tá a casa, e o coelhinho, que a Páscoa sempre é de muita alegria lá. Um beijo bem grande, até a próxima quarta.